Você que se liga no Ciranda Cast. A gente está chegando com entrevistas especiais que fazem com que algumas das vozes e dos autores que vocês do outro lado leem sejam apresentadas ao público e contem os bastidores, as percepções, aquilo que os levaram a traduzir nas páginas tantas histórias como as que vocês conhecem. E olha só, o meu convidado, ele dispensa apresentações. É Valcir Carrasco. Mas os desavisados sempre existem. E em casos assim, a gente contra-ataca com síntese. Ele domina como poucos a arte da escrita e trouxe a magia e a fantasia, a reflexão e o realismo, a ousadia e o atrevimento por meio de livros, peças de teatro, novelas de televisão. Muito provavelmente, você já leu Valcir Carrasco ao assistir às novelas da TV Globo. Ele coleciona troféus como o Prêmio Jabuti pela tradução e adaptação para jovens de Romeu e Julieta e o Emmy Internacional pela novela Verdades Secretas. Depois de tantas histórias vividas e contadas, é hora de outra aventura. A Senhora das Velas, primeira publicação de Valcir Carrasco pela Príncipes. É uma honra tê-lo aqui, bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, mas a honra é minha por estar nessa história maravilhosa e poder falar e trazer meu livro para os leitores. É isso. Tá aqui o livro, ó, nas nossas mãos, uma capa maravilhosa, a ilustração é de César Munhoz Moreno, autoria, portanto, de Valcir Carrasco. E vamos contextualizar um pouco do público, até para instigar esse público a partir para o livro. O livro conta sobre a fuga de Felipe, uma criança de uma vida de privações e tristeza. Ele quer fugir dessa vida após ficar órfão. É sobre a busca dele por um lugar onde viver. E a jornada dele é sempre conduzida por uma história contada pela avó. Essa história toca na Senhora das Velas, daí o título do livro. E a Senhora das Velas é a guardiã da vida. Valcir, para a gente começar, toda a obra reflete a visão, a percepção, uma das fases, das versões do autor que dá vida à obra. Qual Valcir Carrasco a gente deve encontrar nessas páginas? Aqui eu sou o Valcir emocional, o Valcir que joga o sentimento nas palavras e se identifica. Eu me identifico muito com a viagem do Felipe até a Senhora das Velas. A Senhora das Velas guarda o segredo da vida. Pois é, no limite a gente vê uma criança guiada pelas falas da avó. Em tempo de rede social digital, em que muitos jovens assumem que tudo sabem, em que medida esse livro aqui alerta para a necessidade da escuta e a relação entre a sabedoria e a experiência? Olha, poucos livros hoje em dia falam para o coração diretamente. Tem muita literatura falando de coisas externas à pessoa, de tecnologia, que é importante, mas esse livro ele quer falar com o coração, falar com a emoção básica, que é o amor. O amor, no caso, pelos avós e pela vida. Esse é um gancho ótimo, porque uma das definições sobre o livro é essa aqui, aspas, A Senhora das Velas é um relato sobre a lição de que as pessoas são capazes de mudar o próprio destino. Valcir, você acredita que todos nós temos um destino, um caminho mais ou menos pré-determinado, apesar de ser possível alterá-lo? Eu acho que a gente tem sim um caminho meio marcado, mas o mais importante de tudo é saber alterá-lo. Eu gosto muito da frase que diz: veja o que você vai fazer com a sua vida, não o que as outras pessoas vão fazer da tua vida. Quer dizer, seja o protagonista da sua própria história. Exatamente. Não é? Veja só, o Felipe, na primeira infância, sofre muito deboche constante. Ele teve uma infância muito pobre e sofrida nesse sentido material. Em alguma medida, Valcir, essa obra, com toda a leveza que a gente encontra nas páginas, combate o modelo de uma sociedade de consumo que busca o propósito nos materiais, nas posses, nas compras, em troca de uma narrativa de fantasia, na busca pelo sentido da vida? Pelo sentido e pelo sentimento. É uma obra que fala sobre o sentimento de amor. E, frequentemente, a gente só pensa em o que é que eu vou comprar, o que é que eu vou ganhar, que lucro que eu vou ter. E aí eu quero falar sobre o sentimento de amor. Eu queria explorar agora a metáfora da Senhora das Velas. É uma história contada
pela avó do Felipe, que se refere a essa senhora, que seria a guardiã das velas, e cada um de nós tem uma vela. Enquanto a gente estiver vivo nesse plano, essa vela está acesa, existe uma chama ali pulsante. E quando a gente recebe a convocação de volta, essa vela ela se apaga. E é em cima da curiosidade e da perspicácia dessa metáfora da Senhora das Velas que o Felipe ele tem uma oxigenação enorme, uma sede de viver e de desfrutar da infância dele, muito ouvindo a avó. De onde surgiu a inspiração para essa metáfora da Senhora das Velas? Olha, eu queria saber responder essa pergunta. A gente nunca sabe de onde surge uma história. Ela apenas nasce. E de repente a gente está pensando naquela história, ela toma conta da gente e a gente só pensa em escrever aquilo. Como é que você acredita que cada um de nós pode alcançar a Senhora das Velas, compreender melhor a vida e o sentimento dela? Eu acho que a primeira coisa é viver a vida com amor, e com amor pelo que se faz. E escolher, como você falou, ser protagonista da própria vida. Se você escolheu a sua vida, se você amar a sua vida, as coisas vão acontecer. Nessa obra, você dá vida a alguns personagens que a própria editora classifica assim, aspas, os personagens não se separam de quem lê o livro, num cenário mágico, com acontecimentos que tocam o coração e mostram que todos os dias há algo novo a aprender. Qual foi a sua maior aprendizagem ao escrever esse livro? Olha, foi realmente essa imagem das velas, que às vezes estão grandes, mas bate um vento e apaga, ou vão até o finzinho, até o cabinho, ou seja, que a vida ela não tem uma história pré-definida. A vida pode acontecer e pode vir um vento e ela acabar, ou ela pode ir até o fim e você ter uma vida longa. Então, que a vida tem que ser aproveitada, você tem que fazer a sua chama brilhar cada vez mais. E o vento é o imponderável, o vento é o imprevisível, o vento é aquilo que não se calcula e pode acontecer. Exatamente. Olha só, Valcir, há uma premissa, ou tese, ou uma crença por trás do livro, essa aqui, aspas, o coração sempre fala, sempre indica o caminho certo, mas na maior parte do tempo as pessoas não seguem o coração. A jornada do pequeno Felipe ajuda a gente a entender como o coração fala com a gente. A pergunta que eu te faço é, Valcir, como é que o coração fala com a gente? Eu acho, bem, é uma visão minha, que ele fala muito através do sentimento e da intuição. E ele dá caminhos para a gente, e às vezes a gente está distraído e vê uma intuição. E você tem que aprender a seguir a sua intuição. Aí que tá, é a pergunta obrigatória que vem em seguida. Por que é tão difícil a gente identificar o que o coração está dizendo e seguir o que o coração... Você acabou de usar a expressão, às vezes a gente está distraído. A vida, hoje em dia, era muito cercada de objetos materiais, desejos materiais, de relações superficiais, que distraem a gente da gente mesmo. E a gente não se enxerga, a gente não se vê. E você entende que esse diagnóstico, esse fenômeno que você acabou de descrever, ele está agravado pelas redes sociais digitais, pelo mundo digital, pela contemporaneidade, ou é algo que está na história da humanidade desde que ela nasceu? Acho que está na história da humanidade, mas que as redes digitais acentuaram muito. Que as pessoas hoje, com as redes digitais, não prestam atenção em coisas profundas, muitas vezes. E se você não embarcar, não mergulhar num livro, por exemplo, você não vai crescer interiormente. Eu gostaria, Valcir, que olhando para essa câmera aqui, você convidasse o público a ler A Senhora das Velas. Está aqui ó, o livro na nossa mão. Por favor, fica à vontade. Bem, eu queria muito que vocês lessem meu lançamento, A Senhora das Velas. É um livro, uma história mágica, de fantasia, mas também fala muito do amor pela vida. Valcir Carrasco, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa que eu adorei fazer.
Como antes dos microfones estarem ligados eu falei, faço questão de registrar, admiro muito o seu trabalho e para mim foi uma honra tê-lo aqui. Gostaria que a sua vela continuasse acesa, brilhando forte por muito tempo, quem ganha somos todos nós. Mas eu quero dizer que você é um ótimo entrevistador e a sua vela já está brilhando muito também. Parabéns. Muito obrigado, Valcir. Até uma próxima. Você que curtiu a nossa conversa aqui no nosso programa, ele é o primeiro de muitos que faremos para que você possa mergulhar nas páginas com ainda mais contexto, sabendo um pouco da paixão, do sentimento e da intenção que move os autores que dão vida a essas obras. Até a próxima.